Olá, boa noite a todos. Na aula de hoje, dando continuidade ao assunto da semana passada, que nós falamos sobre doenças psicossomáticas, neste tema de hoje, nós vamos falar então sobre a instabilidade emocional. Na aula anterior, nós vimos então que os vícios mentais e todas as fixações danosas que nós carregamos influenciam então diretamente no nosso eu profundo. Sendo assim, então, nós vamos nos lembrar que nós temos toda uma memória cortical, ou seja, do nosso próprio cérebro, que vem então das nossas experiências da reencarnação atual, mas nós também temos uma memória perispiritual e uma memória espiritual. E toda essa memória, então, que nós trazemos, ela vai se integrar com o nosso corpo durante a nossa nova reencarnação. Acontece que, em alguns casos, agregado a essa memória, nós manifestamos então vários vícios mentais e várias fixações danosas que são oriundas então desse primarismo emocional, ou seja, dessa herança emocional que nós trazemos então desde as nossas primeiras encarnações. Essas fixações mentais e essas fixações danosas, elas vão então se integrar também nas novas incursões reencarnatórias, de forma perturbadora, que muitas vezes vão provocar síndromes variadas de desajustes emocionais, psiquiátricos e orgânicos. Agora preste atenção. Utilizando-se dos fatores hereditários, esses conflitos íntimos são impressos nos nossos códigos genéticos no momento do nosso processo reencarnatório, a fim de que se expressem nos recessos do nosso ser, produzindo distonias emocionais correspondentes ou conforme aos gravames praticados por nós. Observe então que essas memórias, elas são transferidas também para o nosso código genético. Por isso que nós dissemos já que as doenças psicossomáticas e a instabilidade emocional são sim 100% reais. Ocorre então que toda essa onda de emanação dos pensamentos, nós sabemos que se tornam então palavras e ações. E essa onda pode disseminar então manifestações deletérias ou manifestações muito boas, tanto no nosso corpo físico como no nosso corpo perispiritual e no nosso próprio espírito. Se houverem então, no passado, qualquer atitude errada que vá contra a lei de Deus e que foi praticada por nós, e aqui abrindo um parênteses, todos nós temos então essas atitudes deletérias gravadas na nossa memória perispiritual, vão haver então manifestações de doenças, que podem ser doenças orgânicas ou podem ser doenças psicológicas. Lembrando também que as doenças orgânicas muitas vezes vão manifestar comportamentos patológicos dentro da própria psicologia. Mas na verdade está tudo então interligado. E a sua doença orgânica ou a sua doença psíquica é oriunda do mesmo processo então de formação. Essas desarticulações então perispirituais somente vão se recompor quando o seu eu consciente se perdoar do incidente, mediante a reparação dos danos causados e dos sentimentos feridos. Veja então, pessoal, o que a Joana nos diz aqui. A reparação, então, dessas manchas, eu vou chamar de manchas aqui, tá bom? Perispirituais que nós trazemos dessas experiências deletérias que nós fizemos no passado, elas só vão ser reharmonizadas, elas só vão ser reagrupadas quando o indivíduo realmente se perdoar.
E para fazer esse processo de perdão, nós vamos ter que reparar, então, as faltas cometidas, que é o que nós sabemos, então, aqui dentro da doutrina e do estudo da codificação, que são as expiações, né? Então, veja, para reparar essas faltas que podem nos gerar doenças, nós vamos precisar nos perdoar primeiro, para depois nos reparar, então, ou reparar todo esse desarranjo físico e psíquico. Então, quando nós estamos prontos para fazer isso, ou seja, quando a gente atingiu a maturidade moral, intelectual necessária para lidar com a falta que nós cometemos no passado, nós ativamos então o processo de reparo. Quando esse processo ocorre, e veja bem, gente, tem pessoas que cometem faltas horrorosas e não se sentem nem um pouquinho mal por isso. Por quê? Porque nem reconhecem que cometeram essas faltas muito danosas. E isso nós estamos falando da reencarnação de agora. Aí vocês imaginem nas reencarnações passadas que a pessoa muitas vezes não tem nem consciência ou não acredita que o processo reencarnatório vai ocorrer. Então veja bem, quando nós temos já esse preparo, automaticamente nós vamos nos sentir culpados. E muitas vezes a gente se sente culpado e não sabe nem por quê. Mas essa culpa, então, é o que vai ativar este processo reparador, certo? Dessas nossas faltas. Quando nós nos percebemos em culpa, nós ficamos sujeitos às consequências dos nossos atos. E isso vai se transformar em instabilidade emocional, em insegurança comportamental e no temor até mesmo de ser reconhecido e de ser desmascarado. É claro que esse processo ele está acontecendo quase que em sua totalidade ainda, não no nosso racional, mas eu também não posso mais dizer que ele é tão inconsciente assim, porque eu já tenho um preparo moral e eu ativo então essa culpa que me faz então reconhecer que eu errei e que me coloca então num processo de me sentir devedor, certo? De alguém ou daquele ato que eu pratiquei. Sendo assim, essa culpa, ela vai gerar uma instabilidade emocional em nós. E é claro que essa instabilidade emocional, ela vai variar em inúmeros graus, né? Desde aquela instabilidade emocional que de repente eu não percebo que eu estou muito legal, mas eu me vigio, então, né, com bastante ênfase e eu consigo reparar esse processo, ou até mesmo aquela instabilidade emocional que de repente vem tudo de uma vez, e aí eu tenho uma herança também muito primitiva que já não me favorece muito, e aí outros fatores se somam a isso, e de repente eu tenho uma instabilidade emocional gravíssima, né? Mas a instabilidade ela vem oriunda então desse processo de reconhecimento da culpa, que vai gerar essa insegurança, que vai gerar até mesmo, como a Joana diz, esse medo de ser desmascarado, porque aí lá no fundo, lá dentro de mim, eu começo a sentir, opa, então de repente as pessoas vão começar a perceber que eu não sou essa criatura, né, com essa persona que eu moldei, que eu não sou essa criatura tão espiritualizada, que eu não sou essa criatura tão bondosa, né, que foi criada então essa ilusão em torno de mim. Então isso pode mexer um pouco com as nossas bases, né? Bom, esses conflitos, então, eles podem ser diminuídos, e eles são diminuídos, quando o indivíduo possui um apoio psicológico e uma compreensão fraternal. Então, é claro que quanto mais apoio psicológico você tiver e quanto mais compreensão fraternal você tiver, quanto mais você tiver uma rede de apoio bem estruturada, mais leve esse conflito, né, vai se manifestar. No entanto, mesmo que você tenha tudo isso
Esses conflitos, eles podem voltar a irromper-se diante de incidentes, e esses incidentes podem ser válidos ou não, no sentido de serem mais graves ou menos graves, porque isso vai depender da sua percepção em relação àquele incidente, né? Mas isso pode, então, voltar, desencadeando várias tempestades emocionais que podem terminar até mesmo por afetar a sua própria conduta. Então perceba como a doutrina espírita é consoladora. Todo esse processo que você está passando de instabilidade emocional, mais ou menos grave, de incapacidade, mais ou menos assertiva na sua vida, pode ser uma limpeza que você está fazendo por conta desses processos, então, que você está trazendo no seu corpo perispiritual e que está se manifestando agora no seu corpo físico para que possa ser resolvido. E quando eu falo de manifestação no corpo físico, algumas pessoas vão perguntar, mas espera aí, a instabilidade emocional não é física? Opa, nós estudamos então todo o processo físico que a instabilidade emocional faz no nosso organismo, no nosso corpo físico, no nosso corpo somático. Então, tudo isso que você está passando, de repente, pode ser um processo que está te preparando para algo que você mesmo pediu. Você não queria evoluir? E muitas vezes para evoluir, a gente vai ter que limpar. E essa limpeza, essa catarse, muitas vezes ela vai ser dolorida mesmo. E ela vai mexer com as nossas bases sólidas que a gente achava que a gente tinha. Então veja, você pode olhar agora para todo esse processo tão ruim, né? E tão sofrido que você está passando. E eu sei que para quem nunca teve uma instabilidade emocional mais séria, é muito difícil entender a dor da pessoa que está na instabilidade emocional. Mas pode ser que no momento aconteça com você. Então não ache, não diminua essa dor, não julgue essa dor, porque ela é real, de verdade. E aí, veja que bacana, você pode olhar agora para tudo isso que você está passando com uma outra ótica, trazendo para a luz que isso pode ser um processo de limpeza. E quem sabe dessa forma, esse fardo já fica muito mais leve para você. E mesmo que ele se estenda ainda pelo tempo que ele tiver que se estender, às vezes o seu desespero no momento da crise, ele pode ser muito atenuado por esse conhecimento novo que você agora adquiriu. Mas nem todo mundo tem esse conhecimento. E é por isso que a terapia, que a psicossíntese, que a psicologia transpessoal é tão importante. Porque através da terapia, você também vai vasculhar essas heranças emocionais que você está trazendo dentro de si. E o terapeuta, ele vai te ensinar que você pode sim errar, que você pode cometer erros, porque você está aqui para aprender. E que esses erros precisam ser reparados, porque você pode errar, mas você também tem o dever de consertar esses erros. No entanto, nós podemos errar e nós temos a eternidade para trabalhar com tudo isso, sem tirar a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, mas colocando também e tirando também a ansiedade desse reparo. Porque para aquelas pessoas que estão emocionalmente muito instáveis agora e que são muito ansiosas, saber este conhecimento pode gerar, através da artimanha do ego, um outro processo. Que a pessoa fala assim, então agora eu tenho que reparar esse erro, agora eu tenho que sarar, eu tenho que me curar. Calma, aos poucos e no seu tempo. Porque a ansiedade não deixa a gente aprender. A ansiedade faz com que a gente pule etapas. E a gente pula etapas, a gente acha que a gente está pulando etapas do nosso processo evolutivo. Mas de repente a gente vê que a gente tem que voltar para trás.
e reparar também mais esse erro. Então, você vai fazer a sua reparação sem pressa, no seu tempo, sem se forçar, sabendo que você tem o dever de reparar, mas que você também não vai se matar ou não vai ficar mais doente ou mais instável emocionalmente para fazer isso. E a terapia, nesses casos, vai ajudar muito, assim como a doutrina espírita e o conhecimento de todo esse processo também vai ajudar muito. Observe então que cada indivíduo é portador da herança dos seus próprios atos. Se nós erramos, nós temos que recomeçar a experiência. Se nós acertamos, nós vamos incorporar o aprendizado ao nosso patrimônio já conquistado. Mas, enquanto não se repara o mal praticado, o nosso inconsciente vai incorporar o mecanismo psicológico punitivo, exigindo a harmonia das correntes vibratórias que harmonizam o perispírito. E aí que a gente vê, né? Porque pessoas que aparentemente têm uma vida atual muito boa, desprovida de problemas, e muitas vezes de problemas sérios que eu falo, né? De fome, de miséria, né? De situações horríveis. E muitas vezes essas pessoas também manifestam a instabilidade emocional. Então veja como a gente não pode julgar. Você não sabe o que aconteceu ou quais são as memórias que essa pessoa está trazendo dentro de toda a sua roda de encarnações, né? Essa pessoa pode estar aí no processo de limpeza, num processo de catarse. E nem sempre esse processo vai ser harmônico. Muitas vezes ele vai ser muito doloroso pra gente. E aí você pode estar pensando assim também, né? Poxa, como que eu vou reparar o mal que eu fiz? Se agora eu sei que esse mal às vezes está vindo dessas encarnações passadas e eu nem sei o que eu fiz nas minhas encarnações passadas. Como é que eu vou reparar todo esse processo? Veja, nem sempre esse mal vai vir dessas encarnações passadas. Muitas das nossas faltas, e a maioria delas, são cometidas pela nossa própria encarnação atual. Porém, pessoal, a emanação dos bons pensamentos e a emanação das boas vibrações para você, para o mundo e para aquelas pessoas que você já tem a consciência de que você fez algum tipo de mal, já servem para dissipar essas energias. Então, no momento que você está na crise, se você tiver força suficiente para o momento da crise, faça no momento da crise. Se no momento da crise você não está com força suficiente, faça a emanação de pensamentos imediatamente quando você conseguir. E emane bons pensamentos, então, para você, para aquele indivíduo que você já tem a consciência de que você fez o mal, ou para a humanidade, para toda a raça humana que você esteve em contato, então, dentro da sua roda encarnatória. O pensamento não tem limite de tempo e espaço, ele chega onde você quiser. E o mais importante, ele chega no tempo em que você quiser. Então você pode emanar um pensamento, sim, bom para uma situação que já aconteceu lá atrás, ok? Então essa emanação, ela vai reagrupar todas essas moléculas e vai até te fortalecer para que você possa sair mais rapidamente da crise de instabilidade. E enquanto isso não foi feito, essa distonia emocional vai perdurar. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu já pensei tanto, né? Positivamente, eu já orei tanto e essas crises, de repente, elas não me abandonam, já faz anos que eu tô assim. Olha, continue pensando e continue emanando. Sabe por quê? Como a gente não sabe muitas das faltas que nós cometemos, muitas vezes essa crise que a gente está passando, ela pode ser até muito leve se comparada ao que a gente fez. Então esqueça o tempo, vá fazendo as suas emanações e agradeça pela oportunidade de estar passando por algo assim e de estar aprendendo com algo assim, porque poderia ser pior, a gente não sabe, mas o que nós sabemos é que nós cometemos muitas faltas gravíssimas no nosso passado. E acontece também, gente, que
muitas das pessoas que já estão nesse processo, elas podem ter uma sensibilidade muito aflorada. Sabe, às vezes, como já foi dito, pessoas cometem faltas gravíssimas, mas nem reconhecem ainda que estão cometendo essas faltas. Então, provavelmente vão reparar esse processo, sabe-se lá quando, né? Mas a pessoa que já está nesse processo, provavelmente ela já tenha uma sensibilidade um pouco mais aflorada. E aí, muitas vezes, um pai tirano, agressivo, negligente, assim como uma mãe muito superprotetora ou uma mãe castradora, podem agravar esse processo. Então, nós podemos trazer toda essa herança emocional oriunda de encarnações anteriores, e isso também pode ser agravada por situações que nós passamos dentro da nossa vida cotidiana atual. Perceba então que as famílias que assim se comportam em relação a essa fragilidade emocional que esse descendente pode possuir, precisam muito se fortalecer pelos recursos do amor e pelos recursos da educação, porque nós temos que lembrar que essas pessoas também estão reencarnadas juntas no mesmo clã familiar pelo comprometimento que já possuíam uns com os outros. E aí entra novamente a ajuda terapêutica para toda essa família, caso seja necessário. Muitas vezes não é só a pessoa em si, mas também são todos esses conflitos advindos da própria infância, dessa própria mãe superprotetora ou castradora, ou desse pai negligente ou muito carrasco. O que nós sabemos é que na consciência atual, a instabilidade emocional, ela é controlada pelo nosso superego. Vocês se lembram dessa figura, né? A gente sempre volta nela. Então, nós temos aqui no centro o nosso self, que seria a nossa centelha divina, ao redor o nosso ego, e ao redor do nosso ego a nossa face mascarada do ego, ou o nosso superego. Portanto, na consciência atual, essa instabilidade emocional, ela vai ser controlada pelo superego, com todas as suas imposições autoritárias, do faz ou não faz, permitindo-se o atributo de ser o juiz. Então é aqui que está o juiz que pune quando é desobedecido, que representa o pai tirano, né, interiorizado. Então percebam que o nosso próprio superego vai tentar nos proteger dessa instabilidade, porém como ele é o nosso juiz, né, ele é o nosso pai tirano dentro da nossa introspecção, é aquele que vai fazer com que você mesmo se autossabote, se cobre, se chicoteie, né, se culpe ainda mais por isso, e aí entre naquela culpa patológica, se sentindo pior ainda. E aí então alimentando esse ciclo, né, de emoções deletérias e tão sofridas para o ser, que geram toda essa instabilidade. Por isso que é sempre falado cuidado ao julgar, ao cobrar de maneira agressiva as pessoas que estão na instabilidade emocional e as pessoas que estão no momento de crise. Esse nosso superego, ele já vai tentar nos proteger, ele já vai nos tiranizar, ele já vai fazer com que a gente se sinta muito mal e já vai nos cobrar por todo esse processo que está acontecendo. Então, a conduta terapêutica, nesse momento, ela é essencial. Então, aceitar e sentir de verdade que somos nós quem precisamos mudar pode ser um trabalho muito árduo e muito penoso, que, como a própria Joana nos diz, muitas vezes é interrompido pela própria falta de força da pessoa no momento, então, de passar por toda essa mudança, porque a desconstrução,
ela vai ser muito profunda. Sair dessa zona de conforto não é fácil. E às vezes é muito mais fácil, então, culpar e transferir a responsabilidade da nossa instabilidade emocional para as outras pessoas. É o que a gente faz quando a gente quer que a outra pessoa mude e não a nós mesmas. E nós fazemos muito isso, né? Nós acabamos por olhar para as outras pessoas sempre, né? E querer que aquela pessoa mude ou achar que a gente sabe a solução para o problema daquela pessoa. Quando, na verdade, quando a gente faz isso, nós estamos então transferindo o nosso processo de instabilidade emocional, tentando achar problemas e instabilidades emocionais nas outras pessoas. É uma forma de transferir essa responsabilidade. E eu sei que não é fácil escutar isso, mas essa é uma das causas que pode tornar esse processo, então, tão trabalhoso, tão difícil. E é por isso também que a própria Joana nos fala que muitas vezes isso pode ser interrompido pela falta de força. E quando a gente está passando por isso, quando a gente está manifestando toda essa instabilidade emocional, nós perdemos então o nosso rumo da alegria de viver. Porque às vezes os nossos desejos, as nossas aspirações, os nossos anseios, eles foram anulados pelos problemas e pelas flechas no caminho que nós encontramos. E aí, isso faz com que todos esses sentimentos sejam muito profundos. Mas o fato é que toda pessoa que passa pela instabilidade emocional, lá no fundo, o que ela sente mesmo é medo. Esse medo é o medo dos pais, representados muitas vezes pelos chefes, pelos patrões, pelas autoridades ou por qualquer outro indivíduo que se apresente ativo, espontâneo ou triunfador. Aqui está a criança amedrontada. Aqui é que você sente de verdade que você está sob ataque e que você precisa se proteger. E aí, é aqui, nesse momento, que essa criança está sob ataque e está precisando se proteger. É nessa luta que o seu ego vai ceder lugar para o seu superego, para controlar a situação, empurrando você para a indecisão, para a instabilidade. É aqui nessa hora que, muitas vezes, aquela coisa que você gostava muito de fazer, que era um prazer para você, que te dava alegria, se torna o seu motivo de pânico, porque tudo isso vai se alterar completamente dentro do seu quadro de valor emocional. É aqui que você se pergunta sempre o porquê, mas poxa, eu gostava tanto de fazer essa coisa e agora de repente eu estou em pânico cada vez que eu penso nisso. Então aquilo que era prazer para mim acaba se transformando. Mas que bom que a gente tem esse livro elucidando tudo isso e nos explicando tudo isso, para que a gente possa entender sobre uma nova perspectiva o porquê que tudo isso está acontecendo. E aí, quem sabe sobre essa nova perspectiva, devagarzinho, sem pressa e no nosso tempo, dentro da nossa capacidade, a gente possa tirar esse tirano também que habita dentro de nós e que nos atrapalha muito a entrar em contato com o nosso self e com a nossa centelha divina. A nossa maturidade psicológica, então, é um processo de experiências felizes e ingratas, que estabelece quais aquelas que devem construir o mapeamento dos interesses reais para que o indivíduo se sinta pleno, mesmo quando as condições e circunstâncias não se lhe apresentam como ideais. O ser maduro, ele confia e ele trabalha para alcançar as metas que estabelece como necessárias para o seu bem-estar. Ele sabe que todo empreendimento exige tempo e oportunidade. Emocionalmente estável,
ele já não se exalta ante o sucesso e nem se deprime diante do fracasso, que converte em lição de sabedoria para futuros cometimentos. Condenar-se um sentimento porque socialmente se encontra definido como mal é tornar o comportamento mais restritivo e mais superficial. Então você pode errar, você pode sentir coisas ruins, desde que você não faça mal aos outros, desde que você mantenha a moral e a ética. Então, quando você sentir essas coisas ruins, você vai orientá-las sobre o controle dos pensamentos, que antes poderiam se transformar em sentimentos ruins, mas que agora você vai transformar em outros sentimentos bons, para que quando eles atingirem a superfície do seu corpo, eles não a atinjam mais na condição de um fenômeno reagente ruim, mas sim de uma potencialidade para sua própria evolução. A autoconsciência, ela conduz o indivíduo à compreensão de como deve agir dentro dos códigos sociais, de ética, de interrelacionamento pessoal e vai estruturar a sua estabilidade. Se libertar, portanto, libertar-se o inconsciente da culpa, mediante uma nova compreensão da existência humana, pautada no autorrespeito e na consideração por todas as coisas, é a terapia mais imediata e que se encontra ao alcance de quem realmente deseja a estabilidade emocional e a felicidade. Lembre-se, aquilo que você está passando agora pode estar te preparando para algo que você mesmo pediu no seu futuro. Fique em paz, muita luz e boa noite.